Imagine só se mais pessoas estivessem ouvindo o que você tem para dizer. Imagine ter mais pessoas conhecendo o seu trabalho, conhecendo os seus diferenciais. Imagine ter mais pessoas conhecendo quem você é. Hoje eu vou trazer para vocês estratégias para a gente aumentar visualizações nos stories e você usar essa ferramenta para vender todos os dias por aqui. Então eu quero começar perguntando para vocês por aí. Vocês fazem vendas hoje nos stories? Os seus stories hoje, eles trazem as pessoas? Se não, fica tranquila que hoje eu vou trazer para vocês aqui como usar essa ferramenta a favor do seu negócio. E antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam hoje aonde está a atenção do seu consumidor. Quando eu pergunto para vocês, o que vocês consomem mais? Feed ou stories? O que vocês consomem mais? As pesquisas falam que o consumidor hoje no Instagram, ele consome muito mais stories do que feed. O consumidor hoje no Instagram, ele prefere assistir stories do que olhar o feed das pessoas. Por que isso, gente? Porque nos stories ele consegue encontrar algo mais orgânico, algo mais natural. Ele consegue encontrar mais verdade. No feed hoje é possível a gente alterar toda uma verdade ali. É possível aumentar, crescer o número de seguidores comprando. As pessoas podem comprar curtidas, comprar comentários, as pessoas editam as fotos, as pessoas editam os vídeos, elas usam filtro, Photoshop. E aí, quando o consumidor ele bate o olho num perfil hoje, ele chega no seu perfil hoje, a primeira coisa que ele pensa é: será que essa pessoa é assim mesmo? Será que ela é a autoridade que ela diz que ela é? Será que ela realmente é conhecida como esse número de seguidores diz? Será que ela é admirada como esse número de seguidores está dizendo aqui? E aí, aonde que ele vai para encontrar essa verdade? Aonde que ele vai para saber se aquilo ali é verdade ou não? Para os stories. Os stories hoje, eles são o lugar onde o seu público consumidor, ele vai direto quando ele bate o olho em você. Para verificar se é verdade, para ver se ele te segue ou não, se ele vai investir tempo dele assistindo os seus conteúdos ou não. Por isso a importância dos stories hoje. Os stories hoje, eles são a ferramenta mais importante das redes sociais. Não tem outra mais importante. Tem muitas pessoas que estão investindo, por exemplo, em Reels. Eu vou fazer Reels para viralizar. Vou fazer Reels para crescer. Vou focar em fazer Reels para crescer. Tudo bem, você pode até crescer um pouquinho de seguidores, mas você não vai vender. Você não vai faturar, você não vai atrair clientes reais, você não vai converter essas pessoas em clientes, em pacientes, percebe? Conseguiram entender a força dos stories? Quem aqui vai usar os stories a partir de hoje para trazer realmente essa verdade? Comenta aqui pra mim, verdade, que eu quero saber quem aqui entendeu e vai usar os stories hoje a favor dessa verdade. Brandon tá linda, obrigada, amores. A Elaine, bom dia, maravilhosa. Minha aluna do Método Ouse, a Gi, ainda não. Me contem aqui nos comentários, gente, de onde vocês são? De que cidade? Contem aqui. De onde vocês são, que eu quero conhecer vocês. Outra pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui nos comentários também. Me falem o nicho de vocês. Tá? Me falem o nicho de vocês, porque eu quero dando exemplos práticos de como aumentar visualizações para vocês venderem todos os dias aí nos stories, tá? Me falem aqui qual que é a área de vocês, qual que é a especialização de vocês, qual que é o nicho. Falem aqui nos comentários. Então, vamos entender como usar essa ferramenta, que hoje é a ferramenta mais importante do Instagram, das redes sociais? Espírito Santo, Bahia, Salvador, Agudos do Sul, Sorocaba. Que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Consultoria de imagem, social media, fotógrafa, roupa infantil, e-commerce, decoração de eventos, gerência e valorização de marcas, emagrecimento,
Área da beleza. Que bom ter vocês aqui. Então, agora que vocês entenderam que o olhar do seu consumidor, ele tá para os seus stories, vocês precisam entender que a gente precisa usar esse story de forma estratégica, né? E aí, primeira estratégia pra gente fazer os nossos stories trabalharem pela nossa carreira, tá? Primeira estratégia de todas. Parar de fazer stories aleatórios. Tem muita gente que vem e faz uns stories completamente aleatórios. Então, posta uma coisa aqui, depois posta uma outra coisa nada a ver ali, aí posta uma coisa da vida pessoal aqui. Qual que é o problema de você trazer as coisas aleatórias? É que as pessoas elas vão achar confuso, as pessoas vão achar que você não tem muito propósito aqui, que você tá brincando de fazer conteúdo, que você transmite amadorismo. Então, a primeira ferramenta é pra gente parar de trazer esses stories aleatórios. Fazer stories por tema. Então, anotem aí, gente. Toda vez que virar uma chavinha, que vier um insight, coloquem a chave aqui pra eu saber que tá virando as chaves por aí. Então, anotem aí. Primeira estratégia. Fazer stories por tema. Percebe? Faz sentido? Como que a gente faz stories por tema? Define sobre o que você vai falar naquele dia. Então, pega ali uma dor, um desejo do seu público. Pega ali o que está acontecendo no mundo. E estrutura toda essa sequência de stories, os seus stories do dia, focados nisso. Essa é uma estratégia que já muda as visualizações por aí. Por quê? Porque a pessoa, ela começou assistindo, ela já sabe que ao longo do dia ela vai aprender sobre aquilo, ela vai poder conversar com você sobre aquilo. Agora, se você traz stories aleatórios, ela sai dos seus stories, ela não volta mais para saber o desfecho. E pior, ela não vê os seus stories como algo importante para ela acompanhar, como algo interessante para ela acompanhar. Percebe? Então é importante que você tenha essas estratégias para que a gente aumente a visualização dos stories. Para vocês terem uma ideia, tá? De média de visualização dos stories. O ideal é que seja 10% do número de seguidores. Comenta aqui pra mim qual que é a porcentagem de número de pessoas nos seus stories hoje. É 10%? É mais? Menos? Comenta se é mais ou se é menos. O número de pessoas ali nos seus stories vendo. Como que a gente faz para esse número crescer ainda mais? A porcentagem de pessoas vendo seus stories ali. Quando a gente traz essa clareza do que você entrega. Percebe? Você tem que trazer essa clareza para eles. Então, a ideia de trazer um tema... A ideia... Ó, a gente falou mais. Ótimo. Como que é? Quando a gente tem quanto menos seguidores, maior essa porcentagem. Quanto mais seguidores, vai diminuindo essa porcentagem, tá? Então, até 100 mil seguidores, dá pra aumentar essa porcentagem. A partir do momento que a gente vai pra 100 mil, a gente já começa, essa porcentagem começa a diminuir. E aí, o que é importante, então? A gente traz essa clareza para as pessoas. O que elas vão encontrar ali? O que elas vão aprender naquele dia? E isso é muito importante, gente, porque só essa estratégia já muda muito o jogo por aí. Inclusive, é uma das estratégias que faz as alunas, né, do True Stories, elas aumentarem 500 vezes o número de visualizações nos stories. Por quê? Porque a gente traz para as pessoas a confiança de que elas não vão perder tempo assistindo seus stories. Entendam algo, a atenção hoje é a moeda mais valiosa. O tempo das pessoas é a moeda mais valiosa. Então, a pessoa, quando ela bate o olho em você, ela precisa entender, vale a pena o meu tempo ou não? Vale a pena assistir um conteúdo dela, assistir uma live dela, assistir um story dela, ou eu vou estar jogando meu tempo no lixo, vou estar perdendo tempo? O nosso tempo, ele vale muito. E aí a gente precisa estar o tempo todo mostrando para as pessoas que vale a pena. Vale a pena assistir, vale a pena acompanhar, vale a pena estar ali, que isso vai agregar algo para a vida delas, percebe? Então, quando a gente traz um tema ali no dia do Stories, você já consegue trazer para elas essa confiança, essa segurança de que eu não vou estar perdendo tempo, porque eu sei o que eu vou ter ali.
Faz sentido, gente? Qual tema vocês vão começar a aplicar por aí? Escolhe um tema, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Qual que é o tema? A gente tá fazendo isso, por que a gente tá fazendo isso, de aumentar essas visualizações? Para que mais pessoas conheçam a sua mensagem. Quanto mais pessoas conhecerem a sua mensagem, conhecerem o seu trabalho, mais pessoas vão ser ajudadas, mais vidas vão ser transformadas. Eu tenho alunas do True Stories que dobraram o faturamento, que venderam o que não vendia há meses e com uma sequência de stories. Então a gente transforma a vida das pessoas quando a gente faz uns stories que aumenta a visualização, percebe? Mais pessoas têm acesso àquela solução. Além disso, outra estratégia, pegaram a primeira do tema? Quem aqui vai fazer um tema? Escreve aqui pra mim, tema. Quem pegou essa ferramenta? Pra gente ir pra segunda ferramenta. A partir do momento que a gente aumenta visualizações, gente, a gente transforma vidas. A gente alcança mais pessoas vão ser ajudadas. Então escreve aqui pra mim, transforma vidas. Vou transformar vidas. Enquanto você não souber disso, você vai deixar de lado, você vai negligenciar ferramentas que poderiam ajudar as pessoas. Você vai estar o tempo todo olhando só pra você, olhando só pro seu umbigo. Então vamos para a segunda ferramenta? Segunda estratégia pra gente aumentar visualizações. Ó, sobrecarga emocional. Escrevam aqui os temas que vocês vão abordar. Posso ir pra segunda? Coloca a chavinha aqui, gente, ou escreve tema pra eu saber se eu posso ir pra segunda, se vocês pegarem essa primeira ferramenta aí. Vou pra segunda estratégia. Segunda estratégia, tá? Pra vocês. A segunda estratégia é a caixinha de perguntas. Mas existe uma estratégia pra você fazer antes da caixinha de perguntas pra que tenha realmente respostas de caixinha de perguntas aí. Quem quer essa estratégia antes da caixinha de perguntas para lotar a caixinha? Porque aqui eu ia trazer a estratégia que você vai usar na caixinha de perguntas para as respostas. Mas se vocês quiserem, eu falo também da estratégia de antes da caixinha. Escreve aqui para mim, caixinha. Quem quer que eu fale também estratégia para lotar a caixinha de perguntas aqui hoje? Comenta aqui, caixinha, para eu saber. Para eu saber. Então, qual que é essa estratégia da caixinha? Para vocês para vocês entenderem. Tá? Vão comentando aqui pra mim caixinha pra eu saber se eu falo ou não, mas por enquanto eu já vou falando da sequência por caixinha. A sequência por caixinha é quando a gente tem uma pergunta ali e a gente escolhe uma pergunta pra conversar sobre ela ao longo do dia. E aí a gente consegue entrar a fundo naquele assunto, a gente consegue trazer exemplos daquele assunto. Ó, vocês estão falando caixinha. Ótimo. Então eu vou falar também estratégia para aumentar as respostas das caixinhas. Então, primeira estratégia para você aumentar as respostas das caixinhas. Anotem aí. Vocês estão anotando, gente? Essa live aqui é uma live que vale ouro, tá? Tô dando aqui um mini curso de stories gratuito para vocês poderem já ter aí resultados reais, tá? Então, estratégia para você aumentar visualizações, aumentar respostas na caixinha de perguntas. Antes da caixinha de perguntas, é importante que você traga exemplos do que as pessoas podem responder na caixinha de perguntas. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. As pessoas têm preguiça. O cérebro humano, ele tá o tempo inteiro economizando energia. Ele é programado para economizar energia. Então, toda vez que você abre uma caixinha de perguntas aleatórias, sem trazer antes exemplos, as pessoas elas precisam pensar no que elas vão responder ali. E para pensar, isso requer energia. Inclusive, o cérebro, ele é esse órgão que gasta muita energia. Então, quando a gente pensa muito, a gente está gastando muita energia. E o ser humano, ele evita ter que ficar pensando muito. Então, se você põe uma caixinha de perguntas ali, mais aleatória, que a pessoa tem que pensar muito para criar uma pergunta, ela não vai colocar a resposta, não vai colocar a pergunta ali na caixinha. Faz sentido ou não faz, gente? Coloca a chavinha aqui toda vez que trouxer uma clareza por aí. Me falem o que vocês estão achando, que eu tô entregando o ouro aqui nessa live de hoje. Quero que vocês já tenham muitos resultados. Coloca aqui pra mim. Então, uma primeira estratégia para você lotar a sua caixinha é dar exemplos
de perguntas que elas podem trazer ali. Então, de forma prática, que eu sou muito prática, né? Quem é minha aluna sabe que nos meus cursos eu fico o tempo todo dando exemplos práticos para vocês já fazerem. E no final eu sempre dou exercício prático já com script para vocês fazerem. Então, de forma prática, comenta aqui o nicho de vocês para eu dar exemplos práticos para vocês. Então, de forma prática, se você é consultora de imagem, por exemplo, antes de você abrir a sua caixinha, você vai e fala para as pessoas, olha, vou colocar aqui uma caixinha para vocês me falarem qual a dificuldade que vocês têm de combinar as cores. Por exemplo, se você tem uma blusa roxa no seu armário, me manda aqui na caixinha que eu vou te falar como você pode combinar essa blusa roxa. Por exemplo, se você tem uma blusa amarela no seu armário, me manda aqui na caixinha que eu vou te falar como combinar essa blusa amarela. Percebem, gente? Conseguiram entender? Coloca aqui pra mim a chavinha toda vez que virar uma chave aí pra vocês. Me falem se isso fez sentido. Isso muda o jogo da sua caixinha. Gente, isso lota a sua caixinha. Lota a sua caixinha de perguntas. Fez sentido? Gente, se tá fazendo sentido, se tá ajudando por aí, me contem aqui o que vocês acharam dessa live, que eu ainda vou entregar muitas ferramentas práticas. Já entreguei várias aqui pra vocês. Entreguei fazer sequências por temas. Entreguei estratégias para você lotar a caixinha de perguntas. Entreguei estratégia para você fazer uma sequência com a caixinha de perguntas, com uma pergunta só. Se tá fazendo sentido por aí, me conta se tá gostando, que eu vou entregar mais ferramentas aqui. Mas eu já quero fazer um convite para vocês, tá? Vou abrir aqui um parênteses rapidinho para fazer um convite para vocês. Eu criei para vocês uma oportunidade para quem não conseguiu entrar no OUSE na última turma e quer degustar, quer poder aprender sobre branding e já começar a vender com a sua presença aqui no digital, que é o True Stories. O meu curso True Stories, ele foi criado para você poder vender com os stories aqui todos os dias, mas é o primeiro curso com base no branding. E hoje ele tá com um cupom de desconto para vocês que me acompanharam ao longo de todo o IMA. Quem aqui estava no IMA? Quem acompanhou a abertura do método OUSE e não conseguiu entrar? Então eu tô dando aqui esse cupom de desconto, uma oportunidade para vocês, um cupom de desconto de R$200. Então você consegue entrar hoje no True Stories de 497 por 297, tá? Para você garantir esse cupom, escreve aqui Stories. Escreve aqui Stories, que o meu time vai te mandar o link para você conseguir ter acesso ao True Stories, o meu curso completo, para você vender todos os dias com os stories por aí, scripts prontos para quando você não sabe o que postar, não tem nada de interessante para postar, você já tem scripts ali extremamente interessantes. Tem uma aula que é assim, o que postar quando eu não sei o que postar. Tem aulas para aumentar visualizações, estratégias para aumentar visualizações, tem aulas de como gerar desejo de pertencimento, como aumentar aumento de percepção de valor. Tem uma aula inteira de imagem, tem uma aula completa de identidade visual, tem uma aula completa de oratório, de comunicação, de vendas. Então, assim, ele realmente é um curso completo, tá? Então, vou deixar aqui essa oportunidade para vocês. Me confirmem quem tá escrevendo stories se vocês estão recebendo no direct, tá? Então, continuando. Quem aqui anotou as ferramentas? Vamos para a próxima ferramenta, a próxima estratégia? Então, as meninas estavam falando, né? Não entendi o exemplo. Então, deixa eu dar mais um exemplo, tá? Para você lotar sua caixinha de perguntas. O que eu falei para vocês, antes de colocar ali a caixinha de perguntas, você dá exemplos do que as pessoas podem perguntar ali, tá? Então, deixa eu ver se vocês estão recebendo no direct. Tem muita gente comentando aqui stories. Então, antes de você colocar a caixinha, você fala para as pessoas, olha, eu quero te ajudar. Então, falem aqui pra mim os nichos de vocês, que eu vou dando exemplos práticos pra vocês, tá? Pra quem não entendeu ainda. Eu dei o exemplo da consultora de imagem. Um outro exemplo pra quem é médica. Ó, exemplo de emagrecimento. Vamos pra emagrecimento, então. Então, antes de você colocar a caixinha, você vai fazer o seguinte. Você vai perguntar pras pessoas. Você tem alguma dúvida sobre emagrecimento? Por exemplo. Aí você vai dar exemplos de perguntas. Aí você vai falar assim, por exemplo,
Você tem dúvida em relação a qual alimento começar pela manhã para poder acelerar seu metabolismo e te ajudar a emagrecer? Por exemplo, você pode ter dúvida sobre qual alimento comer à noite que vai te ajudar a emagrecer. Então, você vai dar exemplos de dúvidas que ela pode trazer na caixinha. Fez sentido agora, gente? Ficou claro? Me conta aqui nos comentários. Me conta aqui nos comentários, que agora eu quero ir para uma outra ferramenta para aumentar visualizações nos stories, que é você usar uma das perguntas e fazer uma sequência de stories usando aquela pergunta. Ó, Lisana, agora eu entendi. Ótimo. Ótimo, amor. Não, gente, não é à toa que as alunas do True Stories aumentam em 500%. Gente, 500% é 6 vezes as visualizações dos stories. Aumentar em 6 vezes. Quanto que você tem de visualização nos stories hoje? Imagina isso multiplicado por 6. Multiplica isso por 6. Então, realmente tem estratégias pra gente aumentar as visualizações, pra gente aumentar caixinha, interação, percebe? Então, vamos para a nossa terceira estratégia? Ficou claro? Ótimo. Então, a gente usa a caixinha como segunda estratégia, né? Então, a gente escolhe uma pergunta da caixinha e a gente vai aprofundar nessa pergunta da caixinha. Isso é bom, inclusive, para quem... Ju, eu não tenho muitas perguntas. Uma pessoa só perguntou. Aproveita, pega essa pergunta e destrincha ela ao longo do dia. Tá? Faz sentido? Vamos, então, para a terceira ferramenta para você aumentar visualizações nos stories? Quem aqui anotou? Quem anotou as duas primeiras? Escreve aqui para mim, que eu quero saber. Terceira ferramenta. Posso ir, gente? Isso ficou claro? Terceira ferramenta para você aumentar visualizações nos stories. Evento. É quando você pega algo que aconteceu na sua vida, algo que aconteceu naquele dia ou outro dia, ou algo que vai acontecer, e você faz uma narrativa em cima daquilo. E você faz uma sequência em cima daquilo. Então, é quando você tem, por exemplo, eu tenho uma palestra, eu vou dar palestra na quinta-feira. Vou fazer isso hoje pra vocês verem como é que é, tá? Verem na prática como é que é. Eu vou viajar pra BH. Amanhã, na quinta de manhã eu viajo pra BH e eu vou ficar lá até domingo, eu vou dar palestra em um mastermind. Eu posso pegar esse evento e fazer uma sequência de stories em cima desse evento. Percebem? Os stories ficam muito mais interessantes, ele tem uma continuação, a mente humana, ela fica ligada em você até o final do dia, porque ela quer saber mais sobre aquele assunto, ela entende sobre o que assunto você está falando, isso aumenta visualizações. E aí, como que você vende todos os dias, gente? Você pode fazer um link daquele tema, daquela caixinha ou daquele evento e ao final ofertar uma ajuda que tenha um link, uma conexão com aquele tema que você trouxe ao longo do dia. Faz sentido, gente? Comenta aqui o nicho de vocês para poder dar exemplos práticos para vocês. E aí, o que é importante a gente sempre ter como princípios do seu Instagram, tá? Dos seus stories, ao longo dessa sequência. O primeiro, que faz vender, agora o foco é nas vendas. O primeiro, transparência, conexão. Então, o primeiro pilar para, ao longo dessa sequência, você no final conseguir vender para as pessoas é você trazer transparência. O que é a transparência, gente? Lembra que eu falei para vocês que o consumidor, ele procura nos seus stories a verdade? Então, a gente precisa trazer ali um pouco sobre quem você é, sobre o seu dia, um pouco sobre como você pensa. Então, a ideia é que você traga para as pessoas esses aspectos mais pessoais para gerar essa conexão, para a pessoa querer, tá? Ó, a Gi Lima. E para quem não quer aparecer, pula essa parte, não precisa aparecer. Não precisa aparecer, você pode fazer em vídeo ou você pode fazer tudo escrito. Não pula essa parte, não. Transparência, conexão, você pode fazer escrito, gente. No True Stories eu dou vários scripts para quem não gosta de aparecer. Scripts prontos de stories para você poder postar ali
gerando conexão, transparência, relevância, todos os pilares. Não precisa aparecer, percebe? Mas é importante que ao longo dessa sequência tenha transparência, tá? Que traga quem você é. Qual que é o segundo pilar que precisa ter nessa sequência, gente? O segundo pilar fundamental para que a pessoa queira investir em você no final. Relevância. Porque você pode ser uma pessoa que se conecta, mas talvez você possa demonstrar que o que você oferece para ela não é tão relevante assim. Então, esse pilar da relevância é quando a gente traz credibilidade, quando a gente mostra para as pessoas que aquilo que você oferece é importante para elas. E aí, estratégia prática, anotem aí, tá? Para aumentar visualizações. Intercalar os formatos, tá? Então, trazer uma foto com texto, depois trazer um vídeo, depois trazer com uma música, mudar as fotos. Outra coisa muito importante para aumentar visualizações, gente, quando a gente está falando dessa sequência. Dinamismo visual. Então, não fazer aqueles textões. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas têm preguiça de ler textão. Então, é importante que você traga esse dinamismo visual. Vocês estão anotando aí, gente? Intercalar os formatos, trazer músicas, elementos sensoriais, mudar as fotos. Quem tá anotando? Escreve aqui pra mim. Dinamismo visual, não aparecer com aqueles textões nos stories que ninguém lê. Coloca a chavinha aqui quando vocês estiverem anotando, tá? Gente, eu tô trazendo aqui o ouro pra vocês, hein? Isso aqui já são estratégias muito práticas pra vocês terem muitos resultados por aí. Anotando, ótimo. Então, quando a gente traz esse dinamismo visual, a gente altera as cores, destaca palavras, muda a fonte, aumenta o formato, aumenta o tamanho de cada palavra, de cada pedaço do texto. Percebem? Dinamismo visual. Escreve aqui pra mim, dinamismo. Gente, as pessoas têm preguiça de ler. Nós temos que ajudá-las a tornar o texto mais fluido, a tornar a nossa comunicação ali mais gostosa de assistir, de receber, entendeu? Então, o que é importante? Ó, a Bárbara perguntou, Ju, qual a média de stories em uma sequência? Depende de como que tá essa interação, né? Tem vezes que a gente faz, eu tenho estratégias no True Stories, tem uma estratégia lá que bomba o seu direct, que vai lotar seu direct. É um script pronto para lotar seu direct. Nesse script, as suas visualizações vão lá pra cima e as pessoas continuam interagindo. Então aí dá pra você fazer quanto você quiser. Dá pra você fazer 20, 30 stories que vai ficar legal. Por quê? Porque nesse script é dinâmico, as pessoas interagem. Isso tudo dentro do True Story, gente. Então, depende do quão interessante isso tá. E aí uma forma de você manter essa visualização é você alterar os formatos, deixar dinâmico ali. Colocar imagens, não só texto. Outro ponto muito importante para aumentar visualizações, gente, legenda. Então, se você vai falar ali, é importante que tenha uma legenda. Por quê? Porque a maioria das pessoas não escutam com fone, né? A maioria das pessoas, elas assistem stories ali sem ouvir. Então, ela precisa minimamente saber do que você tá falando ali. Ou você leva pro CapCut e coloca a legenda, ou você faz como eu faço aqui. Eu gravo e aí coloco um resuminho ali. Eu escrevo um resuminho. Ou então, às vezes, eu faço um complemento do que eu falei, para não ficar muito longo. Além disso, a legenda, ela retém a atenção. A pessoa fica atenta ali ao que você tá falando. Ela continua, ela fica lendo. E o que você pode fazer também como estratégia, anota aí, gente, essa estratégia que vale ouro, tá? Para aumentar visualizações, para você captar a atenção das pessoas. Não sei se eu falo ela aqui pra vocês. Vocês querem que eu fale, gente? É uma estratégia que faz a pessoa voltar e assistir e querer ver aquele story. É uma estratégia que gera curiosidade. Comenta aqui se vocês querem que eu fale essa estratégia.
essa estratégia, ela faz com que a pessoa, ela interaja e volte e escute o que você está falando. Querem que eu fale? Camila, sim, a doutora Paloma, quero, Paty, fale. Ótimo. Quando você tá falando e você escreve assim, ó, no seu texto, nos stories. Isso muda tudo. Só. Não fala mais, não coloca mais nada na legenda no texto. Sabe o que a pessoa vai fazer, gente? Ela vai parar tudo que ela tá fazendo e vai colocar o fone e vai escutar o que você tá falando. Ela vai aumentar aquele som e vai parar pra ouvir o que você tá falando. Ela vai sair de onde ela tá e vai pra um lugar silencioso pra ouvir o que você tá falando. Percebe? Ela vai voltar aquele story pra poder ouvir o que você tá falando. Essa é uma baita estratégia. Quem pegou? Coloca aqui a chavinha. Quem anotou aí? Isso é o mais importante. Isso faz toda a diferença. Percebe? Quem anotou? Coloca aí. Então, essas são algumas das estratégias pra gente aumentar visualizações, aumentar o interesse das pessoas e trazer pra elas fazer com que elas estejam lá ouvindo. Paty, você não entendeu? Você tá falando lá sobre algo importante. E aí você gera uma curiosidade, falando que aquilo é muito importante, que você tá falando. E aí, se ela não tá ouvindo, ela de alguma forma vai parar tudo pra ouvir o que você tá falando, entendeu? Gera uma curiosidade. Me confirma aí se fez sentido, gente. Me confirma aí. Então, vamos pro nosso terceiro princípio dessa sequência. O primeiro princípio da sequência é transparência. O segundo, relevância. O terceiro, gente, universo de marca. Universo de marca é justamente aquilo que vai fortalecer a sua marca pessoal, que gera desejo de pertencimento. Então, ao longo dessa sequência, é importante que você traga ali emoção, rituais, movimento, significado, pertencimento. Paty, essa live vai ficar salva, depois assiste lá com calma, amor, porque eu tô falando muitas estratégias aqui, né? Assistam lá depois com calma, gente, eu vou deixar ela salva aqui. Compartilhem também essa live com as pessoas que você torce, que você quer ver ter mais sucesso, porque essa live eu tô entregando o ouro, tem muita ferramenta aqui. Inclusive, vamos compartilhar agora? Vamos compartilhar agora? Vocês estão vendo que a gente tá entregando, eu tô entregando muita ferramenta prática aqui. Então, manda esse aviãozinho pra pelo menos 5 pessoas. Vai, eu vou mandar também. Quem mandar, comenta aqui pra mim. Comenta pra eu saber. Tô mandando aqui, ó, pra 5 pessoas. Quem compartilhar, escreve aqui, compartilhei. Escreve aqui, compartilhei. Então, o terceiro pilar dessa sequência é universo de marca. É você trabalhar o branding. Aumentar a percepção de valor. Gerar desejo de pertencimento, de comunidade. Percebe? E o quarto pilar para ter nessa sequência é execução. Execução não é da sua parte, é do seu público. É interação. Quanto mais interação, maior o alcance. Faz sentido? Gente, esses 4 pilares, T de transparência, R de relevância, U de universo de marca, E de execução, são os 4 pilares do True Stories. Escreve aqui pra mim quem pegou. T de transparência, R de relevância, U de universo de marca e E de execução. True Stories. O True Stories, ele tem como base esses 4 pilares. Então, o T, gerar conexão, fazer as pessoas engajarem, fazer as pessoas gerar humanização, fazer as pessoas te verem como uma profissional humana que se importa com elas. O R de relevância, gerar credibilidade, confiança, mostrar que você é uma referência naquele assunto, mostrar a importância daquilo que você oferece para elas. E o U de universo de marca, construção de uma comunidade engajada, de desejo de pertencimento, emoção, rituais, criação de movimento, significado. E o E, execução, fazer as pessoas interagirem, aumentar a visualização, vendas aqui no Instagram.
O True Story, gente, ele é o primeiro curso e único com base no branding. E ele tem ali scripts prontos para vocês que não sabem o que postar, não sabem de que forma, não tem tempo, para você só aplicar. Além disso, tem aulas que são assim, ó, tem uma aula que é o que postar quando eu não tenho o que postar. Tem uma aula que é só ideias, tem uma aula que é só como saber o que está em alta para você trazer, comentar. Lembra que eu falei dos temas? Comentar um tema que está em alta. Eu falo tudo isso para vocês. Eu dou ali acesso aonde eu vou para descobrir quais temas estão em alta. Além disso, no True Stories, ele é muito bom, por exemplo, para quem fala assim: Ju, mas eu tenho poucos seguidores. Ótimo, porque você vai conseguir fazer uma venda construtiva, vai vender para cada um que está aí com vocês. Paty, você tá no True Stories? Você comprou o True Stories? Ela falou, tô amando, top. Gente, eu tenho alunas do True Stories que vendem muito todos os dias, que estão com mais de 6 vezes, né, o número de visualizações que elas tinham antes do True Stories. Além disso, tem gente que me pergunta assim, Ju, eu não tenho muito engajamento, será que eu faço um Instagram do zero? Tem muita gente que me pergunta isso. Ju, eu não tenho... esse meu Instagram tá flopado, será que eu faço um do zero? Gente, o True Stories é a resposta pro seu engajamento. Que ele vai fazer o seu Instagram aparecer lá pra todo mundo. A bolinha vai aparecer lá pra todo mundo. Ele vai reviver o seu Instagram. Ele é altamente engajável, você não tá entendendo. E ele vai lotar o seu direct. Quem aqui vai aproveitar esse cupom de desconto, essa oportunidade que eu tô trazendo aqui pra vocês? Então, clica no link, aproveita, comenta aqui Stories para você poder ter acesso ao True Stories, que é o curso completo de Stories, onde a gente fala sobre branding, sobre vendas, com scripts prontos. A gente fala sobre como gerar conexão, como captar a atenção das pessoas, reter a atenção das pessoas. Como chama o aplicativo? Não é aplicativo não, é o meu curso, chama True Stories. True de verdade, T-R-U-E. T-R-U-E, tá? Quem quer aprender, quem quer ter acesso a esse cupom, essa oportunidade que eu tô trazendo aqui pra vocês, escreve aqui pra mim, Stories, que eu vou mandar pra vocês lá no direct de vocês, o desconto de R$200 pra você entrar no True Stories. O True Stories, ele é R$497, mas somente hoje ele tá R$297 pra vocês. Um cupom de R$200 de desconto. Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque tem muitas pessoas que não conseguiram entrar no Método Ouse. E eu quero que essas pessoas, elas tenham acesso ao branding. Que elas consigam entender um pouquinho do resultado que o branding traz na vida delas. Tá? Então, é uma oportunidade para vocês que assistiram o IMA, que estão aqui comigo, que acompanharam toda a abertura do Ouse, que não conseguiram entrar, já poderem ter resultados por aí, já poderem ter acesso ao branding. Esse é um dos meus propósitos, disseminar o branding no mundo, fazer com que vocês conheçam o poder do branding, né? O quanto o branding pode te ajudar por aí. Então, comenta aqui Stories para você receber esse cupom de desconto. É uma oportunidade somente para hoje, gente. Então, inclusive, compartilha com as pessoas que você ama. Tem algumas pessoas que compraram para dar de presente, né? Eu tenho algumas alunas do Ouse que elas ganharam de presente. Ju, eu ganhei, né? Uma outra que falou assim, Ju, eu dei para minhas sobrinhas porque elas amam essa coisa, né? Essa internet. Uma outra falou, Ju, eu dei para minha amiga que é colega da mesma profissão, que eu quero que ela tenha mais sucesso ainda. Então compartilha essa live com quem você torce, com quem você quer ver ter mais sucesso. A gente entreguei muitas ferramentas práticas aqui para vocês hoje. Compartilhem com quem você torce e venham pro True Story, gente. Vocês vão amar. Ele é um curso completo, assim, que tá trazendo muito resultado. As pessoas estão vendendo muito. Estão multiplicando em 6 vezes o número de visualizações e eu quero que mais pessoas estejam vendo a sua mensagem, estejam te conhecendo. Tá bom? Combinado? Deixa eu só tirar print aqui, que tem muita gente escrevendo stories, mas eu tô com medo da automação não tá indo. Me confirme se foi pro direct de vocês, tá? Gente, então é isso. Uma ótima semana pra vocês. A gente se vê na terça-feira que vem. Toda terça-feira tem a nossa live Terça com Branding. E tem episódios novos no podcast também, viu?
Aproveitem, assistam os episódios novos do podcast. Quem aqui já assistiu o podcast, gente? Nosso podcast é Branding na Prática, lá no Spotify. E tem também o YouTube. Com vídeos novos também lá no YouTube, sempre pra vocês, tá bom? Ó, pra mim não veio. Thaís, eu tirei um print aqui, vou mandar pra minha equipe pra eles mandarem pra você, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.